pessoal, boa noite. Eu sou Edivaldo Toledo, estamos ao vivo no programa Conexões, aqui na TV Mais Brasil, TV da região metropolitana de Jundiaí. E hoje eu trouxe, a entrevistada de hoje é a Pamela Turati. Ela é psicopedagoga, clínica institucional, especialista no trabalho psicopedagógico e interativo aplicado à pessoa idosa, terapeuta educacional em estimulação cognitiva aplicada à pessoa idosa, neuroeducadora, palestrante e realiza atendimentos online e presencial. Hoje vamos falar inteiramente sobre estímulo cognitivo. Seja bem-vinda, Pamela. Obrigado por ter aceito o convite. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite e a gente poder levar essa informação para mais pessoas. Certo. Deixa eu só mandar um super beijo para o Dr. Evaldo e a Danila Calef, que eles estão lá acompanhando. Estou enviando aqui o link do programa para eles ao vivo. Ótimo. Então vamos lá, Pamela. Qual que é a função da psicopedagoga na área da atuação, principalmente aí dos 60 a mais? Conta pra gente. As pessoas têm uma visão no caso da pedagogia, né? Somente na parte infantil. Mas Isso. A pedagogia é muito ampla, né? Pode trabalhar desde RH até mesmo com os 60 a mais. Mas conta um pouquinho da sua área. Sim, eu tenho formação pedagógica também, sou pedagoga e psicopedagoga. E o psicopedagogo, ele trabalha com as dificuldades de aprendizagem. E é muito conhecido na área infantil mesmo e que auxilia as crianças no desenvolvimento, na aprendizagem, todas as dificuldades que eles apresentam. Mas como o mundo inteiro está envelhecendo mais... Ainda bem. Ainda bem, né? E o nosso país, o Brasil, já é um país de vovós e vovôs, sim, muito mais do que de netos. Temos mais vovôs e vovós do que netos. Então, todas as áreas estão de olho nos idosos, estão cuidando mais dos idosos. E a psicopedagogia não podia ficar de fora. Então, nós trabalhamos, eu particularmente trabalho com a estimulação cognitiva com as pessoas idosas, que é a prevenção das demências e a maior qualidade de vida para eles. Certo. E onde o seu trabalho também auxilia as neuropsicólogas também, onde a gente consegue detectar demências ou um declínio cognitivo? Sim, as neuropsicólogas, elas fazem a avaliação, tem testes, experimentos que eles fazem, as atividades que levam a um diagnóstico. E junto com o trabalho das neuropsicólogas e dos neurologistas e de toda essa equipe, vem o trabalho interventivo psicopedagógico, que é o meu trabalho, para a gente poder prevenir, atrasar, retardar o avanço das demências já diagnosticadas. Então, quando o paciente já tem um diagnóstico, ele já tem esse diagnóstico do médico e do neuropsicólogo, a gente faz o trabalho de estagnar um pouco a doença, segurar um pouco a doença. Quando ainda não tem o diagnóstico, mas a pessoa se preocupa e tem toda aquela questão da prevenção das demências, a gente trabalha para poder fortalecer o cérebro. Porque a estimulação cognitiva nada mais é do que a malhação do cérebro. A gente vai para a academia malhar o corpo, né? E a estimulação cognitiva, ela faz esses exercícios para fortalecer o cérebro. Então, a gente consegue deixar o cérebro mais forte, adquirir bastante reserva cognitiva, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e também a gente consegue estagnar um pouco essa doença que já está diagnosticada no paciente. Tá. Esse exercício cerebral que você estimula com todos seria o chamado neuroplasticidade. É isso? Ou não? Não, mas tem a ver. Tem a ver? Tem. Porque a neuroplasticidade é a nossa capacidade, a capacidade do nosso cérebro de se moldar, de se modificar, vamos dizer assim, quando a gente traça uma nova rota, quando o GPS lá dá um perdido e aí ele está traçando uma nova rota, ele está fazendo um novo caminho. Então, o nosso cérebro ele é capaz de fazer esse novo caminho para poder gerar novas conexões.
Então, a neuroplasticidade, ela é a nossa capacidade de se moldar, de se modificar, de se ressignificar. Então, quando a gente entra com o trabalho interventivo psicopedagógico, que são as atividades em si, a gente está usando da neuroplasticidade, usando da capacidade do nosso cérebro de se modificar, de se renovar, para poder estimular todas as áreas, todas as habilidades do nosso cérebro. E aí a gente está fortalecendo ele também. Junto com essa habilidade que o nosso cérebro tem de se modificar e se ressignificar, a gente fortalece as outras habilidades também. Tá. Então, também conseguimos ter uma massa de reserva ao longo da vida. Não é só os músculos que a gente consegue, então, definir ao longo da vida. O cérebro também a gente consegue ter uma reservinha aí para a última fase da vida. Sim. A reserva cognitiva a gente chama de poupança neural. Né? Sabe quando a gente sobra um dinheirinho no final do mês? Meio difícil, mas sobra. E a gente guarda lá, vai guardando na poupança, vai juntando um dinheirinho. Quando a gente faz os exercícios, as atividades de estimulação cognitiva, e a gente não tem ainda um diagnóstico de demência, então a gente está ganhando. Tá. A gente está poupando, a gente está guardando, reservando a nossa cognição. Estamos adquirindo bastante cognição. E aí lá na frente, se acontecer de surgir um diagnóstico, a gente vai ter essa reserva já guardadinha. Como a nossa reserva de dinheiro mesmo, né? Acontece um acidente, acontece qualquer coisa, um imprevisto, a gente tem uma reservinha lá no banco. E aí acontece alguma coisa no nosso cérebro, aparece um diagnóstico de demência, a gente tem uma reservinha lá da nossa reserva cognitiva. É interessante essa parte da reserva cognitiva, porque foi feito um estudo com 2 cérebros, isso na USP de São Paulo, se eu não me engano, 2 cérebros com diagnóstico de Alzheimer. Tá. Os 2 cérebros com diagnóstico de Alzheimer foram estudados, foram vistos. Fisiologicamente, eles estavam iguais porque já havia a demência detectada. Quando foram rever os familiares e perguntar como era esse paciente com esse diagnóstico de Alzheimer, uma das famílias falou, não, ele não estava esquecido, ele lembrava de todo mundo, ele sabia o nome, ele conseguia fazer o trajeto de volta para casa, ia no mercado e tal. Poucas coisas a gente conseguiu detectar desse paciente com Alzheimer. O outro paciente já tinha os esquecimentos, já tinha todo aquela característica do Alzheimer, dos esquecimentos, do comportamento. E aí o que foi visto foi que o paciente que não tinha os sintomas mesmo instalados do Alzheimer, ele tinha uma reserva cognitiva gigantesca. Então ele tinha o Alzheimer, a doença estava detectada por neuroimagens e todos os outros testes que foram feitos, e fisiologicamente também o cérebro estava detectando a doença, porém a reserva cognitiva que ele tinha era tão grande que ele conseguia fazer as estratégias compensatórias. Ele conseguia desenvolver, fazer as atividades de vida diária, ele conseguia ter uma qualidade de vida muito boa por conta da reserva cognitiva que ele tinha, por conta das atividades desafiadoras, por conta da qualidade de vida que ele tinha, se cuidava, fazia exercícios, cuidava da alimentação, cuidava da saúde como um todo, né? Que são os fatores protetivos. E aí o outro paciente que apresentava os sintomas clínicos que a gente costuma falar, ele tinha uma reserva cognitiva bem reduzida. Então, os sintomas apareceram mais rapidamente. Eles invadiram todo o comportamento da pessoa por conta da reserva que estava bem baixa. E esses sintomas, com certeza, invadiram e fizeram com que a incapacidade de fazer coisas tão simples
se tornassem muito complexas ou até mesmo o paciente não consegue mais fazer coisas básicas, até mesmo fazer a própria higiene, fazer o próprio banho, né? São muito detalhes, né, Pamela? Lá no programa 1, eu trouxe uma terapeuta ocupacional. Ela explicou um pouco o que é cognitivo, né? Porque é uma palavra que nós, que somos da área, nós conhecemos, mas lá em casa, né, quem tem um portador de neurodegeneratividade não consegue compreender, né? Porque o portador de demência, ele não tem algo físico que mostra, né? mostra. Que você olha e fala, nossa, ele tem isso. Sim. Ou então eu consigo identificar só de bater o olho, né? Isso. Exatamente. E às vezes, assim, ele reconhece os membros da família, mas ele não consegue vestir a roupa. Sim. Às vezes ele reconhece netos, reconhece o nome do próprio cachorro, mas ele não consegue fazer a própria higiene. Então isso é muito conflituoso para a família, que não entende o que é cognitivo. Exatamente. Você consegue explicar de uma forma simples, básica, o que se trata o cognitivo para essa família que muitas vezes está desesperada? Sim, sim. E aí começa a juntar vários outros problemas Sim. que começam a aparecer, né? Quando a gente fala de cognição, a gente logo pensa na área do cérebro, né? Isso é inevitável. Mas como que a gente consegue realmente ilustrar a cognição? A cognição é tudo que a gente consegue captar do meio externo e tal, a partir dos nossos 5 sentidos. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente pelo olfato, tudo que a gente experimenta e sente pelo paladar, tudo que a gente toca. Através dos nossos 5 sentidos, todos os estímulos externos, eles são captados pelo nosso cérebro e lá ele faz o trabalho dele, né? Ele vai guardando o que precisa ser guardado, ele vai armazenando o que precisa ser armazenado, e isso tudo é a cognição. Tudo que a gente consegue captar do meio externo, através dos nossos 5 sentidos, e lá dentro do nosso cérebro ele começa a fazer todo o trabalho que precisa ser feito. A gente pode ilustrar a cognição dessa forma. E aí, quando a gente fala cognição, doenças neurodegenerativas, enfim, tudo se remete à memória. E a memória, o cérebro não é só memória e a memória não é uma só. Então tem tanta coisa que vem por trás de uma doença neurodegenerativa, por trás da cognição, por trás da própria memória, que impacta na nossa vida, na vida de todas as pessoas. E quando a gente fala de uma doença neurodegenerativa instalada na pessoa, idosa principalmente, a gente precisa ter muito cuidado, porque tudo se confunde com a idade, né? Ai, mamãe esqueceu o nome de fulano porque ela já tem 89 anos. Papai não faz mais isso porque ele já tem 92. E não existe, não é assim que a cognição, ou que a memória, ou que os nossos problemas de cabeça são relacionados, né? Não é só porque tem uma certa idade que tá normal, tá certo esquecer de tomar banho, queimar a comida, que cozinhou a vida inteira e agora já não consegue mais fazer um arroz. Guardar o sabão em pó no armário de roupa. Então, essas coisas assim não são normais da Sim. idade. Elas são normais da demência já instalada. Isso mesmo. E como que a gente consegue, Pamela, estimular os 60 a mais, que já têm um certo preconceito com a idade, eles mesmos têm, né? Falar, eu já tenho X idade. Como que a gente consegue estimulá-los a ter essa reserva cognitiva? Né? E como que a gente consegue tirar esse idadismo de lado, Sim. aquele preconceito da idade, e falar, não, vamos, você está vivo, né? Vamos fazer algo novo, vamos aprender coisa nova, mexer no computador, tem muita coisa legal para fazer. E aí, como que a gente consegue trazer esse 60 a mais para fazer uma atividade nova? Primeiro, já a informação que a gente está levando aqui e essa psicoeducação já é importante.
Sim. Né? Porque o desconhecido é um pouco, né? A gente deixa um pouco de lado o desconhecido. E quando a gente começa a conhecer mais sobre as doenças, sobre as prevenções, sobre as formas que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de vida e evitar e prevenir, aí a gente consegue ter um pouco mais de carinho, olhar um pouco mais com cuidado para essas questões, né? Depois da psicoeducação, que é a informação passada de uma forma mais leiga, assim, vamos dizer, a gente tem uma questão muito importante que eu trato muito com os meus pacientes, que é o gancho motivacional. O que brilha os olhos daquele meu paciente? O que mexe com a emoção dele? O que ele gosta de fazer? O que ele fez a vida inteira e que emociona ele? Uma música, um cantor, o time de futebol, a família, o trabalho que ele exerceu por 50 anos. Então, eu trato muito as questões dos ganchos motivacionais, que é você estar familiarizado com aquilo. Não adianta nada eu chegar com uma atividade sobre viagens, se a pessoa não viajou muito, se ela não gosta de viajar, se ela não tem muita afinidade com esse assunto, né? Então, são os assuntos que são importantes para a pessoa, que fazem parte da vida dela, que fizeram parte da vida dela por longos anos, e que se eu apresentar para ela de uma forma, na forma de atividade, ela vai aceitar e vai conseguir fazer e vai estimular, que é o objetivo principal, né? E aí, quando a gente tem algumas pessoas que são um pouco preconceituosas. Imagina, eu tenho 60 anos, mas eu não sou idoso, eu não preciso disso. Então, eu acho que o principal é levar informação para as pessoas. As pessoas precisam saber que as doenças neurodegenerativas, elas podem ser prevenidas. Sim. Porque o estilo de vida conta muito. Hoje não se sabe muito como que acontece o Alzheimer, por quê, da onde, tudo é um pouco de mistério ainda. O nosso cérebro mesmo é um mistério, sim, ainda ele não foi desvendado totalmente. E a doença de Alzheimer é um mistério ainda, muitos estudos, muitos remédios testados, enfim, um monte de coisa acerca da doença de Alzheimer, mas ainda falta muito ser descoberto para a gente poder chegar numa cura ou poder levar realmente de fato, olha, isso causa Alzheimer. Ainda não existe isso, né? Então, o nosso estilo de vida, a nossa prevenção é o principal. É o que é mais pesado, assim, na questão de afastar um pouco essas doenças. Sim. Então, é a nossa qualidade de vida, que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a qualidade de vida está integralmente atrelada à autonomia e à independência. Autonomia é quando a gente pode resolver as nossas questões de vida, assim, relacionadas ao dinheiro, às compras. Esse dinheiro eu quero comprar tal coisa. A minha aposentadoria, eu faço isso com ela. Eu tomo conta da minha conta bancária, eu tomo conta de várias outras questões relacionadas à autonomia. E a independência, ela está relacionada a como eu me locomovo, eu consigo sair da minha casa, eu consigo ir até o shopping, eu consigo fazer a compra do mercado, eu consigo ir até o banco, sacar o meu dinheiro, porque eu tenho autonomia de cuidar do meu dinheiro, das minhas finanças, e eu consigo voltar para casa. Eu consigo ir ao banheiro, eu consigo tomar banho sozinha, eu consigo cuidar de todos os afazeres da casa sozinho. Então, eu tenho independência e autonomia. Então, eu tenho qualidade de vida. Sim. E a estimulação cognitiva, ela tem como objetivo principal manter ainda a qualidade de vida. Manter no indivíduo, no idoso ativo, que é quando o idoso não tem demência ainda diagnosticada, a maior qualidade de vida. Então, o idoso ainda ele não tem nenhuma demência, ele não foi diagnosticado, e ele faz estimulação cognitiva para estender essa qualidade de vida,
manter a autonomia e a independência e adquirir reserva cognitiva. Tudo isso junto, olha só. E quando o idoso já tem uma demência instalada, diagnosticada, o objetivo da estimulação cognitiva é manter o que ainda está preservado, preservar ainda mais o que ainda não foi tomado pela doença, fortalecendo esse cérebro e estendendo também um pouco mais a qualidade de vida junto com a independência e com a autonomia. Porque as pessoas estão muito preocupadas, Pamela, em não ter Alzheimer. E é uma situação que, assim, a gente não consegue assegurar. Isso, sim, não. Né? Não é como um teste glicêmico que você vai lá, vai fazer rotina e eu vou conseguir prevenir o tipo de diabetes. Não é assim. Mas a gente consegue promover uma qualidade de vida com a reserva cognitiva. Né? Então é isso que as pessoas precisam ter a consciência, que se ela vai ter ou não, nós não conseguimos assegurar. Mas que a gente consegue assegurar talvez essa pessoa vai envelhecer, vai ter tanta reserva cognitiva que não vai ser perceptível a doença de Alzheimer ou outro tipo de demência. Exatamente. Eu vou chamar o primeiro comercial, que o assunto foi muito bom e rendeu, Pamela, e a gente volta já. A Cuidar é Saúde conta com profissionais treinados e experientes, que oferecem um cuidado amoroso e dedicado. Com atendimento personalizado, cada cuidado pode ser administrado de acordo com a necessidade que seu familiar precisa, tendo mais tempo para você passar com o seu familiar sem se preocupar com as tarefas diárias. Oferecemos companhia e apoio emocional, o que é tão importante quanto o cuidado físico. Se você está procurando a melhor maneira de cuidar de quem você ama, fale com a Cuidar é Saúde. Cuidar é Saúde. Onde há cuidado, há amor. Hoje eu quero falar de uma modalidade de atendimento domiciliar que nem sempre as pessoas têm este conhecimento. Você não precisa fazer uma contratação de um cuidador num horário permanente de 12 horas ou 24 horas. Às vezes você precisa apenas de um auxílio ao banho, auxílio apenas a uma consulta ou até mesmo um evento temporário, seja ele 6 horas, 2 horas, finais de semana. Então, a Cuidare também oferece esta modalidade de atendimento. Você não precisa fazer a contratação de um horário cheio e nem uma permanência de longo prazo. É apenas para aquele evento que você precisa. Olá, pessoal. Estamos de volta com a psicopedagoga aqui falando sobre estimulação cognitiva. Pamela, o que é psicoeducação? É um tema que vem ganhando força, né? E fale um pouquinho pra gente. A psicoeducação na estimulação cognitiva é a forma com que a gente consegue exemplificar todas as questões envolvidas. Então, como que eu explico para aquele idoso, meu paciente, o porquê daquela atividade? Tá. Olha, senhor José, nós vamos fazer essa atividade hoje porque ela estimula a sua visiopercepção. Então, nós vamos trabalhar bastante a visiopercepção para entender o porquê que ela é importante para você se enxergar no meio que você está. A visiopercepção ajuda quando a gente precisa localizar alguma coisa, junto com a visioespacial, dentro de casa. Então, aonde que está determinado objeto? Como que eu acho determinada coisa dentro de uma gaveta? Aonde que eu organizo melhor os meus documentos? Tudo isso para poder estender aquela autonomia e independência e a gente poder explicar como que as coisas funcionam de uma forma mais didática pro paciente, pro familiar, porque muitas vezes o idoso já está com um grau moderado da doença, então a gente precisa explicar pro familiar como lidar melhor com toda aquela situação. E esses exemplos a gente chama de psicoeducação, que a gente vai estar reeducando de uma forma mais didática e de uma forma com que o familiar não sofra tanto e o idoso entenda melhor o que está acontecendo com ele também, né? Eu costumo dizer
que a estimulação cognitiva ela é um salto do avião lá de cima de paraquedas. Imagina que tem 2 pessoas nesse avião. Uma vai pular com paraquedas e a outra vai pular sem paraquedas. Com o paraquedas a gente vai ter um salto mais suave, vai chegar no chão sem tantos arranhões, não é? E a gente vai demorar mais para chegar lá no chão. Uhum. Quando o outro pula sem paraquedas, chega todo estrupiado. É uma queda livre. É uma queda livre e chega mais rápido. Então, com a estimulação cognitiva, a gente consegue essa suavidade, essa tranquilidade ao atravessar essa doença neurodegenerativa. E eu consigo explicar para toda a família e para os familiares desse paciente e para todos os pacientes, às vezes no grupo, um grupo de idosos que cada um está num determinado grau da doença ou nem tem a doença ainda, ou tem as várias doenças, porque nós temos vários tipos de demências, não é só o Alzheimer, não é só a perda da memória. Então, quando a gente consegue explicar para mais pessoas, a gente consegue pelo caminho da psicoeducação, que consegue abranger melhor todas as dificuldades, né, que é o trabalho da psicopedagoga, trabalhar frente às dificuldades. Cada um tem uma dificuldade, cada um tem um grau da doença, cada um tem uma demência. Então, tudo isso parte da psicoeducação. E a gente consegue, com a psicoeducação também, falar com as pessoas que não entendem de nada mesmo. Porque o familiar, ele acaba aprendendo um pouco sobre as demências. Porque ele vai levar o paciente, o parente dele no médico, aí vai acompanhar no psicólogo, vai no neuropsicólogo, vai no neurologista, vai no geriatra. No Google, nos livros, enfim, determinadas fontes, né, de conhecimento. Mas ele está ali, a todo tempo, recebendo alguma nova informação, procurando novas informações. Então, ele acaba tendo um pouco de noção do que está se passando ali com o paciente, com o parente dele. Já as pessoas que não têm nenhum tipo de contato com as demências, com pacientes que têm as doenças neurodegenerativas, com a psicoeducação a gente consegue atingir essas pessoas e falar sobre a importância da prevenção, sobre a importância da gente adquirir a reserva cognitiva para ter uma qualidade de vida mais estendida, para ter uma melhora de qualidade de vida, né? Até quando Deus quiser. Até o último dia. Até o último dia, Isso né? que você citou é de extrema importância, Pamela, porque assim, é uma população que está envelhecendo e a gente sabe da quantidade de portadores de demências, como está um número bem alto, e as próprias instituições de serviço não sabem como reagir, né? A parte do seu trabalho é fundamental, inclusive não só para atender os clientes que são portadores, mas também para treinar funcionários de grandes centros de por exemplo, supermercado, né? Às vezes o familiar leva o seu familiar portador de neurodegeneratividade até um local público e às vezes ele tem um comportamento que não é usual, não é adequado para aquele lugar e momento. E as pessoas não sabem como agir, infelizmente também vivemos em uma sociedade que mais julga do que ajuda, Sim. né? E onde ela também deveria simplesmente deixar que aquela pessoa também, a família já está sofrendo muito, né? Ela não precisa de julgamentos, né? E até mesmo às vezes os seguranças não sabem também como agir, né? Eu tive um caso no atendimento domiciliar de um paciente portador de demência vascular que ele saiu do caixa com um saco de arroz, né? O que para nós que atuamos dentro da área é normal, mas o segurança preferiu não intervir, o que eu até acho que foi correto, porque ele era um senhor, né? Aparentemente ele estava fazendo aquilo, mas as pessoas não sabem como agir. Não. Então o seu trabalho é fundamental também para reeducação dos prestadores de serviço. Exatamente. Porque como a gente falou, né? Quando a gente fala assim, fulano tem Alzheimer, então é a memória,
né? E não é bem assim. Não é bem assim. E aí acabou o assunto demência. As pessoas não conhecem os vários tipos de demência. Quando a gente fala em Alzheimer, os primeiros sintomas é a perda da memória. Mas ao longo da doença vão aparecendo outros sintomas. E aí quando a gente pensa que as demências não é só Alzheimer, a gente tem, por exemplo, a demência frontotemporal, que o principal sintoma dessa demência é o comportamento. Sim. Então, o comportamento da pessoa com demência frontotemporal fica totalmente desestabilizado. Ele não tem mais os comportamentos habituais e normais do que a sociedade já está acostumado. Né? Ele fala o que vem à cabeça, ele leva o saco de arroz, ele ri, ele dá gargalhadas no momento em que não é o esperado, não é o que as outras pessoas estão fazendo, ele xinga. Muitas vezes esse tipo de demência traz também uma sexualidade, então assim, já chamam de tarado, de louco, e enfim, as pessoas não conhecem mesmo, elas não têm o conhecimento e não sabem como agir, não é? Quantas outras coisas acontecem nas outras demências e a gente não está acostumado, as pessoas no geral. A gente não conhece muito, então a gente acha que é o quê? Tá louco, tá caduco, tá velho. Isso tudo traz um preconceito. Sim. E também do lado do próprio idoso, né? Eu tenho 60 anos, eu não vou na psicóloga, eu não vou não sei o quê, porque eu não estou louco, eu não sou louco. Então tem o preconceito dos dois lados, né? Lados. De quem está em volta da nossa sociedade e do próprio idoso em querer procurar o tratamento, querer ir buscar ajuda e prevenção. Que aí a gente mais vai importante. cair numa queda livre, né? Porque aí o idoso ou o portador não quer sair de casa, a família também não retira de casa porque ele vai se sentir julgado. E ele não vai ser estimulado e o declínio cognitivo vai ser muito acentuado. Sim, sim. Quando a gente fala nessa questão que você está falando agora, os estímulos vão diminuindo. Sim. Não é? Como a gente falou lá no começo, a cognição, ela é todo o externo, todos os estímulos externos que a gente adquire através dos nossos 5 sentidos. Quando o idoso fica trancado, fechado, já só assistindo televisão, quais são os estímulos que ele tem? Né? Quase que zero. Quase que zero, porque ele já está acostumado. Até tem uma confusão que existe aí também, de um idoso quando ele já tem a doença instalada, mas ninguém percebeu ainda. Por quê? Porque ele está lá naquele meio pequenininho dele, fazendo as coisas que ele sempre fez, realizando as atividades que ele sempre realizou, muito restrito. É muito comum, extremamente comum, quando o idoso sai desse meio em que ele viveu muitos anos, sem estímulo, sem ter muito outros ares. E vamos supor assim, um idoso que tem um outro familiar em outra casa, e aí ele vai para esse lugar passar uma semana, por exemplo. Aparece a demência. Rapidamente, porque ele está num outro lugar, ele está com outros estímulos, ele está tendo contato com outras pessoas que não faz parte da rotina, pequena rotina dele, e aí a demência surge. Ela não surgiu do nada, ela já estava ali há muito tempo, mas por falta de estímulos e por falta de mexer com o cérebro, que é a nossa neuroplasticidade, esse cérebro está ali pequenininho, encruado, diminuindo cada vez mais, fazendo sempre as mesmas coisas, e quando ele sai desse meio dele, dessa rotina dele, as coisas começam a dar errado. Aí ele já não sabe mais qual é o caminho para o quarto, então ele está numa nova casa, na casa do outro filho, do outro parente, ele se perde no meio da casa, porque ele não sabe aquele caminho. Ele esquece como tomar banho, porque o banheiro é diferente. Ele pendurava a roupa em tal lugar, agora não tem mais onde pendurar, então ele não sabe mais o que ele tem que fazer. O banheiro é diferente, a cozinha é diferente, a geladeira é em outro lugar.
aí os problemas, as dificuldades começam a aparecer. É muito comum isso acontecer. E um processo interrompido gera uma confusão muito grande, porque ele passa a não conseguir fazer outras coisas básicas dentro de casa, igual você citou, né? Ele deixava a roupa em um local, o fato de não ter aquele cabideiro naquele local, ele já não vai conseguir vestir a roupa, ele não vai conseguir ligar o chuveiro, ele não vai conseguir fazer mais nada. Exatamente, que são as atividades de vida diária, Sim. que a gente chama, né? Ele não consegue fazer as atividades básicas. E aí as pessoas se assustam, os familiares se assustam e falam, já está caduco, né? Já tem 80 e não sei quantos anos, então já não consegue mais. Agora tem que ficar quieto, sentado no sofá assistindo televisão. É aí que mora o perigo, é aí que está o erro, né? É justamente ao contrário, é aí que a gente precisa estimular esse idoso, mostrar novas coisas para ele, mostrar novos ambientes, atividades, alimentação, melhorar a alimentação, porque através da alimentação saudável, a gente já está estimulando o paladar também, além de se alimentar bem, que faz muita diferença também. São um dos fatores protetivos para o surgimento das demências. Então, são questões muito delicadas e que daí a família se vê perdida, não sabe como reagir, não sabe como... O que faz depois? E Sim. agora? Não é? E agora, como é que eu vou fazer? E aí, nesse trabalho de levar as informações, levar o conhecimento para as pessoas, é que a gente acaba ganhando, porque as pessoas conhecem mais e vão atrás da prevenção e vão atrás dos tratamentos. Porque a estimulação cognitiva é um tratamento. Sim. É um tratamento sem o uso de medicamentos. É uma terapia que olha para o idoso, olha para o indivíduo como um todo. Não é? A gente precisa tratar não só as demências, mas como a gente fala de qualidade de vida, esse trabalho de estimulação cognitiva é global. Sim. É a única garantia do envelhecimento cerebral saudável. Saudável, né? Exatamente. Eu vou chamar mais um bloco de intervalo e voltamos já para falar um pouquinho mais sobre estimulação cognitiva. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem me acompanha sabe o quanto eu falo da importância de prevenções de lesões na pele dos idosos. E uma ótima indicação, a indicação que eu sempre recomendo aos meus clientes, é a pomada Geriaderm da DV Pharma. A Geriaderm é a primeira pomada de indicação para prevenção de brotoejas e assaduras em idosos e também em adultos que tem essa necessidade de utilização da pomada. Sua fórmula secativa e ação cicatrizante pode ser utilizada para prevenção e tratamento de lesões. Além disso, sua composição é fácil de espalhar e remover, com excelente poder de absorção pela pele. Você encontra a pomada Geriaderm da DV Pharma em uma farmácia perto de você ou contate um distribuidor. Para saber mais, acesse advfarma.com.br/Geriaderm. Como funciona o atendimento domiciliar, né? Para muitas pessoas que precisam ou têm um cuidador por conta, o atendimento domiciliar, além de você ter a segurança de uma equipe fixa ou ao menos uma previsibilidade de ir alguém capacitado para executar as atividades, você tem a supervisão de enfermagem. Você vai ter referência caso você precise de algum profissional, seja um fisioterapeuta, fono, médico ou algum profissional da equipe multidisciplinar, e também a segurança em caso aconteça alguma eventualidade clínica. Esse idoso vai estar assistido, mesmo que seja à distância ou até mesmo seja uma visita do enfermeiro, mas ele estará assistido. Esta é a principal diferença do atendimento domiciliar em uma empresa. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Olá pessoal, estamos de volta aqui com a Pamela, estamos falando sobre estímulo cognitivo. Como sempre, é um bate-papo com muita riqueza de informação. Pamela, eu vou entrar num assunto polêmico, né? Os médicos falam que é normal. Eu, na prática, falo que não é normal, porque a gente consegue aí ter uma reserva.
É lógico que o cérebro vai perdendo massa ao longo do tempo, a gente sabe, tem estudos, mostra que é praticamente 1%, né, a cada um certo período que a gente vai perdendo, e nisso eles falam que perda cognitiva é normal. Eu acho que não. Mas é sua área. E aí? Polêmica, Polêmico. Né? Polêmico. Esse assunto é bem polêmico porque existe ou não existe, né, a perda. Então vamos lá, vamos na psicoeducação, Sim. não é mesmo? Quando a gente nasce, a gente já está envelhecendo. Sim. Envelhecemos todos os dias. Quando a gente vai envelhecendo, nós vamos naturalmente perdendo o ritmo, perdendo a funcionalidade, perdendo a agilidade. A gente vai perdendo muitas coisas, não é? Mas quando essa perda começa a impactar nas nossas atividades de vida diária, ou seja, eu não consigo mais tomar meu banho, eu não sei mais como que tira a roupa, como que bota a roupa, como que eu me enxugo, eu não consigo mais tomar meu banho direito. Aí é uma perda significativa, que não é uma perda normal, né? Se a gente pegar uma criança de 3, 4 anos e um idoso de 80 e tantos anos, vamos apostar uma corrida aqui agora. O idoso não consegue mais correr como a criança de 3, 4 anos. Mas ele corria quando ele tinha 3, 4 anos. Então, é essa perda que vai acontecendo ao longo dos anos que é normal. A mesma coisa se eu pegar um celular antigo de 10 anos atrás, com 1 milhão de fotos do WhatsApp, 1 milhão de vídeos, e um celular que acabou de sair da loja. O processamento é mais rápido do celular mais novo. Mas não quer dizer que o celular antigo não faça as funções de um celular. Não quer dizer, não é? Ele faz a ligação ainda, eu consigo ligar, eu consigo discar, eu consigo salvar algum outro número ali. Ele faz algumas coisas, outras ele pode fazer mais devagar e outras ele pode nem fazer, mas ele está ali, ele funciona ainda. O novo também funciona perfeitamente. E se a gente cuidar muito bem do celular novo, ele vai durar bastante, Sim. não é? Se a gente cuidar, fazer, vamos dizer assim, a limpeza dele, das imagens, né? Não salvar tantos vídeos do WhatsApp, não é mesmo? Ele vai durar bastante. E o antigo, se a gente continuar cuidando dele também, não deixar ele cair, ele também vai durar bastante e até quando ele continuar fazendo as ligações e tudo mais. Assim é o nosso envelhecimento, assim é a perda cognitiva que a gente fala, mas que não traz não prejudica a vida da pessoa, né? Não traz nenhum prejuízo, ela consegue fazer as alimentações, consegue se alimentar, consegue realizar as coisas que ela costumava realizar um pouco mais lento, um pouco mais devagar, mas ela ainda faz, né? Quando todas essas atividades principais do nosso dia a dia e que tem a ver com a higiene, com o cuidado mesmo pessoal do idoso, começa a ficar preocupante, aí a gente precisa analisar uma neuropsicóloga, fazer as avaliações para ver o que está acontecendo, porque pode ser um comprometimento cognitivo leve, que é o início das demências, não é? E como que as atividades cognitivas podem auxiliar no diagnóstico? As atividades que a gente aplica nos idosos, elas ajudam na detectação, né? Vamos dizer assim. Você faz uma triagem. Faz uma triagem, A partir da anamnese, né, e de todo quando a gente recebe esse paciente, né, o que ele traz para a gente? Quais são as dúvidas? Quais são os desejos dele? E quais são o que o familiar diz sobre ele também, né? Isso tratando de um diagnóstico de demência. Já quando o paciente é um idoso ativo, que ele não tem demência nenhuma, ele traz para mim, olha, eu quero fortalecer, eu quero estender a minha autonomia e a minha independência
eu quero fazer as atividades. Se a gente percebe alguma lentidão, alguma dificuldade em alguma atividade que tem uma habilidade específica sendo tratada, sendo estimulada naquela atividade específica, a gente já consegue fazer outros testes para ver se ali tem um declínio ou não. Ou se é só uma falta de atenção, um estresse momentâneo, uma depressão também. Um desinteresse da atividade. Desinteresse da atividade. Ah, isso eu não gosto muito porque não tem muito a ver com o meu perfil. Isso tudo é uma pré-análise que eu faço com o paciente para justamente ter um cronograma de atividades que faça valer a pena e que seja interessante para aquele perfil daquele paciente. Certo. E põe na tela para mim algumas atividades que a Pamela propõe para os assistidos. Você quer falar um pouquinho sobre essas atividades? Essas imagens, elas ilustram bastante os recursos que eu uso. Tá. São diversos recursos. Olha, a gente tem até panfletos de mercado. O quanto que isso traz de memória afetiva, ter realizado muito compras de mercado, né? Ser dona de casa, ter cuidado da família, né? Eu trago jogos também, eu trabalho muito com jogos, com cores. Tem também o calendário móvel, que é um recurso que eu adoro, porque a gente trabalha muito a orientação temporal, né? Que dia que é hoje? Às vezes a gente passa o dia inteiro resolvendo o problema, trabalhando, e a gente nem tem noção do dia que é. Que dia que foi aquele, né? Então, sempre no início eu trabalho bastante com o calendário móvel, onde na primeira imagem ela tá ali encontrando o mês, encontrando o dia da semana, a data. Depois ali tem alguns jogos de quebra-cabeça colorido também. Tá. Que tem no palito de sorvete, então ela trabalha com esse tato já, ela já pega na madeira, ela pega num outro material, né? Eu sempre trabalho assim, com vários recursos e vários estímulos sensoriais. Tá. Eu vi nas suas redes sociais também que você estimula eles com o uso de tecnologia. Também. São aplicativos de jogos, iguais àqueles aplicativos antes que a gente usava para aprender a digitar, ou é literalmente para ver vídeos, texto, ou de diversas maneiras? Tudo que você falou. Tudo isso? Tudo isso. Eu trabalho com o computador na questão dos sons, da música, com imagens. Eu trabalho muito com imagens. Isso tudo, gente, com o diagnóstico da pessoa, do idoso, e com o raciocínio clínico que eu fiz daquele idoso. Então, Você pegou o histórico de vida dele. O histórico de vida, qual é o grau da demência, quais são os ganchos motivacionais desse idoso, o que atrai ele, o que faz os olhos dele brilhar, para eu poder ter sucesso na minha atividade. Então, tudo isso envolve, né? Também, olha só, eu trabalho com pinturas para a gente estimular a criatividade, para a gente estabilizar o humor. Às vezes o idoso, eu chego às vezes com o cronograma da atividade prontinho, mas o idoso está num dia que não vai ser legal aquela atividade. Várias vezes a gente retoma o cronograma e deixa aquela atividade para lá. Porque... Aí é você que tem que usar seu cognitivo para atender. Então, a pintura, os jogos tradicionais, os desenhos e as pinturas com as mãos não dominantes também. E as atividades impressas, que são infinitas. E também, com um único recurso, eu consigo desdobrar esse recurso e trabalhar de uma outra forma, com o dominó mesmo ali que tem a imagem. Eu posso trabalhar com o raciocínio numérico, fazer contas com as peças. Então, eu trabalho de diversas formas com um único recurso. Certo. Deixando bem claro para o pessoal aí em casa que
Se o seu idoso não gosta ou nunca fez alguma atividade, não adianta a gente tentar forçar isso, né? Então não adianta querer que ele jogue dama, se ele nunca jogou, xadrez, se ele nunca jogou, se ele nunca costurou, não adianta. São atividades que realmente remetem ao histórico de vida dele. Exatamente. E isso pode gerar uma frustração também. A gente precisa ter muito cuidado, né? O trabalho de estimulação cognitiva realizado por mim, no caso, psicopedagoga, é um trabalho de estudo, né? Eu não chego lá com qualquer recurso e faço qualquer coisa. É uma atividade muito bem pensada, com o raciocínio clínico daquele paciente, para não gerar frustração, para não gerar incômodo, para ele não ficar triste, né? Por exemplo, Dia das Mães eu não trabalho em alguns lugares, porque gera uma tristeza. Uma mãe de 90 e poucos anos que já perdeu 2, 3 filhos, né? Eu vou comemorar o Dia das Mães, eu vou deixar ela mais triste. Então a gente precisa ter muito esse cuidado. E eu vou dar um monte de palavra cruzada para o meu idoso fazer. Vai chegar um momento, é legal? Mas vai chegar um momento em que a palavra cruzada não vai ser mais desafiadora. Então ele não vai estar mais estimulando, não é? E a gente precisa observar muito como que funciona esse idoso, como que ele gosta das coisas e pegar mesmo nos ganchos motivacionais. Entendi. Ficou alguma informação que você deixou de dar para o seu público? E as atividades também não são corrigidas. Os idosos, eles são muito engraçados. Eles sempre querem saber se está certo. Mas está certo, eu fiz certo. Não é essa a intenção. Não é essa a intenção, porque o idoso, ele já aprendeu tudo na vida, né? Ele já ou estudou pouco ou quase não estudou, mas ele tem uma vida de trabalho, de vivência no mundo que é muito valiosa. Então ele já aprendeu tudo na vida. O meu trabalho ali não é ensiná-lo, né, e corrigir. Olha, que você fez errado, não é assim. Não é alfabetizá-lo. Não é. É diferente do trabalho com a criança, né? Então, a importância desse trabalho cuidadoso com eles para que possa gerar mesmo estímulos. Certo. Ficou alguma informação que você gostaria de passar para o seu público? Acho que falamos bastante, Falamos né? bastante. Se tiver alguma dúvida... Se tiver alguma dúvida, a Paulinha vai pôr aí no GC pra gente, onde que a gente consegue te encontrar, tá? Pamela Turati. O seu Instagram é @panturati.psicopedagoga. Isso. O Facebook, Pamela Turati Psicopedagoga. Seu WhatsApp é o telefone, o DDD 16 981050076. DDD 16 981050076, mas ela atende aqui em Jundiaí, tá? O DDD é 16, mas por memória afetiva... Exatamente, memória afetiva, e eu cuidei bem desse número, então ele tá vivendo bastante, viu? Sim, mas ela é daqui de Jundiaí, gente, tá? Isso. Então ela atende a domicílio, instituição de longa permanência, Isso. né? Atendo grupos e atendo online também, porque eu tenho pacientes de Ribeirão Preto também, então, só pegada. Tá certo. Pamela, muito obrigada por ter vindo, obrigado por trazer essas informações tão ricas para o meu público de atendimento domiciliar. É muito esclarecedor eles saberem que às vezes eles ficam muito apreensivos, às vezes eles estão com 1 ou 2 casos na família de declínio cognitivo e eles ficam desesperados. Então, por favor, gente, procurem a Pamela, ela vai auxiliar vocês a estimular o cérebro. Foi o que eu disse, a gente não consegue assegurar que não vamos ter, mas a gente consegue aliviar os sintomas mais graves, né? Os sinais mais graves de um declínio cognitivo grave aí. Sim, é como um remedinho. Se a gente pode tomar um remédio para dor de cabeça, para amenizar a dor de cabeça, a gente toma, né? Isso. Então, se a gente pode fazer esse exercício, por que não? Por que não prevenir, né? Tá certo. E para você em casa que precisa de atendimento domiciliar, cuidadores, home care 24 horas, 12 horas, 8 horas, de segunda a sexta, de segunda a segunda, entre lá no site www.edivaldodetoledo.com.br ou da cuidariasaude.com.br. Meu WhatsApp 11 94007 5391.
Caso tenha interesse em participar do programa, trazer uma pauta ou alguma pergunta, pode usar os meios de comunicação lá também. 11 94007 5391 e me siga lá no Instagram, edivaldo.toledo. Pessoal, muito obrigado por ter desprendido seu tempo, vindo, assistido. Vai ficar disponível lá no YouTube e até semana que vem, com certeza, com alguém com muita informação que vai contribuir para todo mundo. Até lá. Obrigado, Pamela. Obrigada. Até breve.